Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Se você é um aluno motivado e quer aprender um pouco mais de matemática para ir se preparando gradativamente para concursos públicos, para o vestibular ou para o Enem, nessa videoaula eu vou estar resolvendo mais uma questão que caiu na parte de matemática da prova do Colégio Naval para ingresso na Marinha Nacional. Essas habilidades abordadas são muito importantes na sua formação com relação à matemática. Vamos nessa? Veja as habilidades necessárias para a resolução do problema de número 3. Identificar um triângulo isósceles. Calcular a área de triângulo isósceles. Aplicar corretamente as propriedades da radiciação e da potenciação. Racionalizar o denominador de uma fração, aplicar corretamente o teorema de Pitágoras e simplificar frações. Resolução da parte de matemática da última prova do concurso público do Colégio Naval para ingresso na Marinha Nacional. Essa prova foi realizada em 2017. A questão de número 3 diz o seguinte: analise a figura a seguir. Pelo centro O do quadrado de lado 6 cm acima, traçou-se a circunferência que corta o lado BC nos pontos P e Q. O triângulo OPQ tem área raiz quadrada de 3 sobre 2 cm quadrados. Sendo assim, é correto afirmar que o raio dessa circunferência em centímetros é igual a 1 centímetro, raiz quadrada de 2 centímetros, raiz quadrada de 3 centímetros, 2 raiz quadrada de 2 sobre 3 centímetros, raiz quadrada de 3 sobre 2 centímetros. Então, essa é a hora de você pausar o vídeo e resolvê-lo. Não conseguindo, é só você voltar e acompanhar a resolução, ok? Observe que disse no problema que esse é um quadrado de lado raiz quadrada de 6. Então, vou só lembrar esse dado aqui. Outro dado importante é que esse triângulo OPQ tem área igual raiz quadrada de 3 sobre 2. Olha aqui, ó. Então, eu vou colocar esse dado aqui para a gente ter mais facilidade de acessá-lo. Agora, eu vou ampliar esse triângulo aqui, e é o seguinte: esse triângulo é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, congruentes, obrigatoriamente. Por que isso? Porque se o centro da circunferência coincide com o centro do quadrado, ora, se isso é um quadrado, obviamente, esses dois lados serão congruentes, terão a mesma medida, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Por esta razão, esses dois lados do triângulo são congruentes. E eu vou traçar uma altura aqui em amarelo nesse triângulo. Então, essa parte aqui, ó, eu chamo de base, a base do triângulo. Agora, como que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula, né? E quanto mede a altura desse triângulo? Dá para a gente descobrir, uma vez que esse lado mede raiz quadrada de 6, esse lado do quadrado mede raiz quadrada de 6, e pelo fato desse ponto estar no centro, essa altura ser a metade aqui, ela vale exatamente raiz quadrada de 6 sobre 2. Por quê? Porque é a metade do lado do quadrado. Então, a área do triângulo é igual a B, que é essa base, vezes a altura, que é a raiz quadrada de 6 sobre 2, né? Esse 2 aqui. Então, vamos dividir essas duas frações entre elas aí, ó. Raiz quadrada de 6 sobre 2, dividido por 2, que esse 2 não tem denominador, mas o denominador é 1. Divisão de fração, multiplicamos em cruz. Então, vamos ter raiz quadrada de 6 vezes 1, raiz quadrada de 6. 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós vamos ter raiz quadrada de 6 sobre 4b. Olha, raiz quadrada de 6 sobre 4b, né? Porque o b já estava aqui, só multiplicamos e trocamos ele de lugar. Então, isso é a raiz quadrada do
triângulo OPQ, que vale exatamente raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembrando que eu posso simplificar aqui por 2 e aqui também. Com isso, 4 por 2 virou 2, 2 por 2 virou 1. Agora eu posso fazer o produto dos meios e dos extremos multiplicando aqui em cruz. Então, eu vou ter o quê? B, que é igual a 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 6. Olha, eu passei raiz quadrada de 6 para o segundo membro no denominador, né? Produto dos meios e dos extremos, multiplicando em cruz. 2 vezes raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3. Esse é o valor do B. Porém, como eu já disse na aula anterior, não se pode deixar raiz quadrada no denominador, não se deve. Então, nós vamos racionalizar esse denominador. Vamos tentar tirar essa raiz do denominador. E um artifício que nos permite fazer isso é multiplicar por raiz quadrada de 6, numerador e denominador. Até porque quando eu coloco raiz quadrada de 6 aqui, eu tenho que colocar também aqui para manter o equilíbrio da fração. Então, efetuando a operação, 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6, a gente multiplica só o que está aqui dentro do radical. 3 vezes 6, 18. Então, vai dar o quê? 2 raiz de 18. Nesse caso, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 seria raiz quadrada de 36, que é 6, né? Então, nós vamos ter 2 raiz de 18 sobre 6. Mas nós podemos lembrar que raiz de 18 é o quê? É raiz de 9 vezes 2. E a raiz de 9 eu posso tirar aqui, que vai ser o quê? Vai ser 3. Com isso eu sei que 2 vezes 3 é 6 e eu posso cancelar com 6 do denominador. B é igual a raiz quadrada de 2. Então, feito isso, vou guardar esse valor e vou para a próxima etapa do problema. Porque, na verdade, não pede a base desse triângulo. Eu estou calculando essa base somente para chegar ao que se pede, que é o raio dessa circunferência. Mas antes de chegar no raio, eu tenho que lembrar que essa peça aqui, além de ser a hipotenusa desse triângulo retângulo em amarelo aí, é o raio da circunferência. Então, esse raio aí, ao quadrado, segundo o teorema de Pitágoras, precisa ser obrigatoriamente igual à soma do quadrado dos catetos. Se aqui era a raiz de 2, a base inteira do triângulo, né, ou a base é a raiz de 2, esse pedacinho em amarelo é exatamente a metade, é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, né, porque no teorema de Pitágoras tudo é ao quadrado, mais o outro cateto, que é a altura aqui ao quadrado. Olha aqui que essa altura já foi encontrada, que é raiz quadrada de 6, né? Sobre 2. Olha, raiz quadrada de 6 é o lado do quadrado sobre 2. Por quê? Porque a altura do triângulo é exatamente a metade do lado do quadrado. Efetuando as operações, nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado vira raiz de 4, né? Vira 2. Olha aí. 2 ao quadrado virou 4. E raiz quadrada de 6 ao quadrado, raiz de 36, que dá o quê? Dá 6. E 2 ao quadrado dá 4. E com isso nós vamos ter r ao quadrado é igual a 2 quartos mais 6 quartos. R ao quadrado é igual a 2 mais 6, 8. Porque na soma de frações de mesmos denominadores, a gente conserva esse menor múltiplo comum, que aqui já está definido que é 4. E soma os numeradores, 2 mais 6, 8. Porém, 8 quartos simplificado dá 2. Então, r ao quadrado é igual a 2. Aplicando-se a radiciação em ambos os membros da equação, porque a radiciação anula a potenciação, nós vamos ter r igual a raiz quadrada de 2. Alternativa correta, letra B. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, muito obrigado e bons estudos!